que Deus me mostrou na noite, né, uma dessas noites, tem um dia mais ou menos ou dois, foi algo assim bem impactante. Não quero com isso estar usando, né, de subterfúgio ou usando esse momento de pandemia que nós estamos vivenciando para estar tentando sensibilizar alguém. Haja vista que a própria Bíblia, como eu já falei, e no livro de Apocalipse e outras passagens bíblicas também, nós temos a questão do arrebatamento da igreja como uma realidade. E tudo que nós estamos vivenciando só atestam para isso, né? Os sinais da volta do Filho de Deus. E como foi esse sonho, né? Como foi essa visão? Geralmente, quando Deus me dá essas visões assim, da volta da igreja, né? Da volta de Cristo para buscar o seu povo, ele sempre me remete à minha terra natal. Eu não moro na minha terra natal, né? Moro na cidade de Alagoinhas, minha terra natal é Sete Dias. Sempre que eu vou, que Deus vai me mostrar algo nesse sentido, ele me remota para lá. Não sei qual é o mistério, mas é como se eu estivesse lá. E aí, essa noite não foi diferente. Deus me levou, né, para lá, e aí a terra toda se unia em uma só. Era como se existisse uma terra só. E eu olhava, todas as pessoas saíam de suas casas, estavam todo mundo guardadas em suas casas, e a gente saía de nossas casas, né? E algumas pessoas eu conhecia, outras pessoas eu não conhecia. Não eram muitas pessoas, mas também não eram poucas. As poucas eram as que eu conhecia, mas a maioria eu não conhecia. E eu estava ali e de repente eu ouvi uma voz que dizia que era para olhar para o céu. Todo mundo estava comigo ali do lado, mas eu percebia que muitas pessoas estavam desapercebidas. Elas conversavam, elas riam, algumas aparentavam estar preocupadas, algumas encostadas assim, como se estivessem encostadas em alguns cantos, nas paredes das casas. Algumas outras com medo, outras atônitas, preocupadas, com medo, outras chorando. E a voz mandava eu olhar para o céu. Aí eu olhava. Quando eu olhava para o céu, tinha um espetáculo no céu. E esse espetáculo era uma nuvem escura, escura, densa. E no meio daquela nuvem aparecia como se fosse um peixe. Eu não sei explicar muito bem como era, mas era a sombra de um peixe naquela nuvem escura. E como se o céu e o mar fossem uma coisa só. E eu ficava perguntando como era que aquele peixe estava nadando no ar, porque aparentemente o oceano estava lá em cima, né? O mar estava nos céus. E era possível de onde a gente estava olhar para cima e ver os peixes nadando. E entre aqueles peixes tinha essa sombra, né, de um peixe extremamente diferente que eu nunca vi, muito caudaloso, e era um sinal aquilo ali, aquele peixe movimentando dentro daquela água que era dentro de uma nuvem escura. Era assim um sonho bem simbólico. Depois dessa cena, apareceu um outro espetáculo que dizia que era o anúncio da volta de Jesus. E descia do céu um telão, né? Descia um telão enorme, muito grande, com letras como se fossem de ouro, avisando: aí vem o noivo, aí vem o rei, algo nesse sentido. E o espetáculo, como se fosse aquele show artístico. Agora pense na beleza, na maravilha que isso representava. Muito lindo, muito, eu não sei descrever exatamente como era, mas era um espetáculo muito grande. E ele falava assim: você, referindo a mim, né? Você busca a perfeição, né? Fazer suas coisas sempre bem feitas, sempre com perfeição. Mas você está vendo o que é perfeição aqui? A perfeição é isso. Ser perfeito é isso aqui. E aquilo ali eu tomava, eu falava: mas Jesus Cristo está voltando. Será que eu vou? Será que eu estou preparado? Será que as pessoas estão preparadas? E aquilo ali ficava muito angustiado, né? Eu sabia que de certa forma eu iria, mas batia em mim aquela dúvida, né? De alguma forma eu sentia aquele temor. Mas as pessoas não estavam vendo, e eu queria que elas vissem aquilo, mas elas não viam. Não sei se era porque elas não podiam ver ou se elas não queriam ver os sinais que estavam acontecendo ali, claros na nossa frente. E de repente eu ouvi um coral muito lindo. Já é a segunda vez que Deus me mostra esse coral.
Era um coral angelical, e esse coral entoava um canto que eu nunca ouvi, eu não consigo me lembrar de nada da música, nenhum trecho da música foi me permitido eu lembrar agora, mas era muito lindo, muito belo. E era anunciando a volta de Jesus, aquele coral de anjos. Umas vozes que eu nunca vi, vozes iguais. E aquele telão, tipo, anunciava, né, a volta de Jesus em letras de ouro, e como que houvesse também chuvas de ouro. Eu não sei explicar aquelas, como se fossem confetes. Eu não sei dizer bem exatamente como era o espetáculo, que era muito perfeito. Música eu não lembro como era a música, não lembro como eles falavam. Só lembro que era muito bonito, muito belo. E quando eu olhei de novo, uma voz me dizia: Ele está vindo, Jesus Cristo está vindo, o Rei está voltando. E quando eu subi de novo os meus olhos para cima, eu ouvi várias trombetas. Eu não sei precisar quantas eram, mas elas não estavam alinhadas assim na horizontal. Elas eram apontando cada uma para um lado, tipo assim, né? Cada uma apontando para um lado. E eu só vi uma parte das trombetas. Eu não via as trombetas todas completas, mas eu via que cada uma tipo apontava para um lado, né? Não sei precisar exatamente quantas eram, não eram muitas, mas também não eram muito poucas. E eu sei que a partir do momento que aquelas trombetas tocassem, algo muito estranho, muito ruim aconteceria na Terra. Foi a orientação que ele me deu, né? Que me veio a voz que falava no sonho, na visão. Era como se eu estivesse aqui conversando com vocês. E ele dizia assim: a partir do momento que a trombeta tocar, vai acontecer algo muito drástico, uma catástrofe na Terra. Foi o que ele me disse. E eles falavam assim: os anjos, esses anjos que vão tocar essas trombetas já estão em movimento. E aí o que apareceu aqui, o que primeiro vai aparecer são as trombetas. As trombetas, eu não sei precisar exatamente como era, assim, em termo material, mas elas reluziam ou tinham uma semelhança de ouro, como se fossem de ouro, extremamente grandes. E eu não via os anjos que iriam tocar aquelas trombetas. Como eu falei a vocês, o que ficou visível para mim, né, aqui que estava na terra, foram apenas as imagens daquelas trombetas já prontas para serem tocadas. Então, gente, a palavra do Senhor ela é fiel. A maior profecia é a Bíblia, né? Nós não podemos ser seguidos por sonhos, por visões, porque muitas vezes vem da parte humana. Não estou dizendo que esse sonho é do humano, que fui eu que inventei isso, nada disso. Quero dizer que nós não podemos privilegiar um sonho em detrimento à palavra do Senhor. E o livro de Apocalipse está repleto, né, de partes que testificam e fundamentam esse sonho, né? Não dormi pensando, acordei atônito. Isso tem buscado, né, me despertado ainda mais para buscar a presença do Senhor, a buscar a santificação no Senhor. Sabemos que somos imperfeitos e falhos, mas fiel e justo é o Senhor. E nós temos um advogado que é fiel e justo. Se você, assim como eu, né, acredita que Jesus Cristo está voltando, se prepare. Vamos nos preparar ainda mais, porque Jesus Cristo está nos despertando através dos sonhos, das visões, das revelações. E com certeza eu não sou o primeiro, nem sou o único, nem sou o último a testemunhar sobre isso. Jesus Cristo está voltando. Vamos nos preparar ainda mais. Como nesse sonho aí ficou bem claro, né? Os anjos já estão apostos para tocarem a trombeta. Quando, o dia, a hora e o mês, ninguém sabe. Mas a Bíblia diz, né, que quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Mas Jesus Cristo está voltando. Isso é uma realidade. Se preparem, se consagrem, se entreguem ao Senhor. Vamos nos santificar mais no Senhor, porque Ele virá como um ladrão, num dia e uma hora que ninguém espera. Tá bom? Fica essa mensagem aí para vocês, essa mensagem de despertamento, que o Espírito Santo possa testemunhar e testificar esse sonho, essa visão que eu tive, que ele vocês sabem que está acompanhando esse vídeo, que eu não estou aqui mentindo, né? Porque o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito
quando a gente está falando a verdade. Não é para a minha glória, é para a glória do nome do Senhor. Vamos nos preparar. Não ficar com medo. O intuito desse vídeo também não é estar trazendo medo ou preocupação para ninguém, mas sim para que nós possamos nos despertar, porque a volta do Senhor está próxima. E nessa visão eu ficava em contraste com as prioridades que eu tenho dado, né? Tenho priorizado muito a questão do trabalho secular. E a obra do Senhor, como tem ficado, né? E o ID do Senhor, os talentos que Deus tem nos dado, o que é que nós temos feito? Sabemos que o dono do talento, o Senhor da Seara, está voltando, né? E Ele vai querer isso das nossas mãos. Que possamos usar todas as nossas ferramentas que nós temos para a honra e a glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe você, a sua família, a minha também. E oremos uns pelos outros para que Deus possa nos abençoar e que o Espírito Santo seja o nosso penhor sempre em nossas vidas, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Porque ainda é tempo, a trombeta ainda não tocou, ainda temos tempo de rever, né, os nossos erros, de rever onde nós caímos, onde nós fracassamos, e pedimos ajuda ao Senhor, porque só seremos salvos pela graça, e isso não vem de nós, né, é um dom de Deus. Que Deus possa colocar isso em nossos corações e reconhecermos o senhorio de Jesus, porque quem salva não é a religião, quem salva não é a placa denominacional, quem salva é o sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E no céu há muitos lugares, e Jesus Cristo disse, se não fosse isso, ele não teria dito que iria preparar um lugar para nós. E está preparado já desde a fundação do mundo. E um dia estaremos frente a frente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês e que essa palavra do Senhor sirva como um despertamento para todos aqueles que, assim como eu, almejam a volta de Jesus. Maranata, ora vem.